Bom dia para você que ligou agora o seu computador no portal estadão.com.br e no facebook.com do Estadão. Seja bem-vindo ao Mentalistas dessa semana. A gente vai tentar descobrir de que maneira a personalidade pode influenciar nas obras dos artistas e como essas obras podem influenciar a nossa personalidade, a personalidade de quem consome essas obras de arte. É o que a gente vai desvendar agora aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. E no programa de hoje eu vou conversar com Maurício de Souza, que está aqui no estúdio do Estadão. E ele lança o livro Maurício, a História que Não Está no Gibi. Acabou de ser lançado esse livro e vai contar um pouquinho mais pra gente como é que ele decidiu escrever tudo isso. Olha, muitos anos de carreira. Ainda é fininho, né, se a gente for parar para pensar. Tudo bem, Maurício? Bom dia. Tudo bem. Eu queria fazer uma trilogia, mas ainda não estou com liberdade para isso. Mas eu quero lutar para isso, porque realmente tem muita coisa para escrever sobre todo o meu caminho. E como um contador de histórias, né, eu sei que você tem mais histórias ainda para contar. Junto com Maurício de Souza, eu recebo aqui o renomado Dr. Jacob Pinheiro Goldberg, que é doutor em psicologia, psicanalista, para enriquecer um pouquinho mais esse debate, aprofundar mais nas questões da psicologia e da personalidade. Tudo bem, doutor Jacob? Bom dia. Bom dia, Maurício. Prazer estar com você por aqui. Prazer meu. Bom, Maurício, a gente tem vários internautas aí que são seus fãs, desde pequenininho até as pessoas mais velhas, porque são várias gerações crescendo, lendo as suas obras, os seus gibis. Mas como é que toda essa história começou? Quando você decidiu que você queria desenhar e contar histórias? Fala pra gente um pouquinho. Desde criança. Quando eu li o primeiro gibi, já fui tocado pela vontade de fazer aquilo também, de imitar o que eu estava vendo. Eu chegar a escrever, desenhar, lógico, eu nem sabia ler quando estava pensando nisso, mas li bastante, aprendi a ler nos gibis, nas histórias em quadrinhos, depois, cada vez mais, com o que eu recebia do material estrangeiro, não havia material brasileiro, eu fui conhecendo os personagens, autores, histórias, estilos, formas de desenhar, de desenvolver uma história, né? E daí, cada vez mais, eu queria fazer história em quadrinhos, a vida inteira. E com isso eu fui me preparando, fui assimilando técnicas, assimilando conhecimento da área, inclusive na área comercial. Como é que se fazia para fazer gibi e viver disso? Isso foi um processo longo, logicamente, né, até chegar à idade adulta, mas foi um caminho, como se fosse um corredor, onde as coisas iam acontecendo e me indicando os caminhos, aonde pisar e como fazer, como não fazer, principalmente. Às vezes é mais importante o negócio de como não fazer, né? Então, eu conheci também, estudava os desenhistas estrangeiros, principalmente os americanos, que eram os mais famosos, e eu via como eles apanhavam, como eles realmente tinham dificuldades de manter uma obra como sua, a propriedade do direito autoral, como é que eles driblavam problemas que havia nos grandes sindicatos, com os jornais onde eles publicavam. E com isso eu fui formando os meus ministérios, né? De defesa, de guerra, de o que é que devo fazer, Ministério de Arte, Ministério de Cultura. E com isso eu fui me preparando até nos meus 18, 19 anos, vim para São Paulo para começar a fazer a minha carreira de desenhista. No início eu não consegui, foi difícil, fui para o jornal Folha de São Paulo, não atravessei a primeira barreira, né? Quando o diretor de arte da Folha falou que eu desistisse, que eu fizesse outra coisa na vida, que desenho não dava dinheiro. Eu quase que acreditei naquilo, mas felizmente eu não acreditei. Ainda bem que não acreditou, né? Mas, como não tinha jeito, eu fui ser outra coisa qualquer no jornal para fazer amizades, para fazer ambiente, para em algum momento eu poder apresentar de novo meus desenhos. E eu fui ser repórter policial, coisa que eu não imaginava, nunca pensei em ser repórter policial, mas até que eu gostei. Com 18 anos, é uma carreira assim que parece própria para um personagem de história em quadrinhos.
né, que o que acontece, a vida do repórter policial dá boas histórias, dá bons enredos. E eu fui durante 5, 6 anos repórter policial. O que foi muito bom, porque no jornalismo, e principalmente na reportagem policial, eu aprendi ou reaprendi a escrever um português direto, objetivo, conciso, que é o ideal para botar no balão da história em quadrinhos. Senão eu estaria com os meus Machados de Assis e o Essa de Queiroz ainda na cabeça e enchendo o quadrinho de textos, que é um problema sério de algumas histórias em quadrinhos. Escrevem demais e esquecem que ali o desenho está indicando toda a ação, né? Então, aprendi essa linguagem direta, objetiva, e quando eu voltei à carga, depois de algum tempo, desisti da reportagem policial para me dedicar ao desenho, eu já estava preparado em termos de texto para fazer história em quadrinhos e comecei a criar os personagens, né? Primeiro meninos e depois meninas, porque no começo eu não sabia como é que mulher pensava, então eu tinha dificuldade de imaginar como é que seria uma reação de uma menina na história em quadrinhos ante qualquer fato, né? Maurício, eu quero recuar um pouquinho mais, porque a história é bem extensa, mas eu queria mais na sua infância, naquele primeiro contato que você teve com os gibis, né? Você teve influência dos seus pais, por exemplo, no hábito da leitura, né? Os seus pais gostavam de ler também e tinha uma veia artística na família? E depois a gente pode fazer uma análise psicológica disso também. Eu nasci numa casa simples, uma casa pequena em Mogi das Cruzes, onde moravam o meu pai e minha mãe, um casal de poetas. Papai era poeta, compunha músicas, pintava, estava engajado em arte. Mas tudo isso, desde aquele tempo, tinha muita dificuldade de render dinheiro, de render o suficiente para viver disso, né? Então, para ganhar dinheiro, ele, em estado, acho que com o conselho da minha avó, ele era barbeiro. Ela montava o salão de barbeiro para ele ganhar um dinheiro. E nas horas vagas ele podia fazer as poesias dele, que não rendiam nada. Então eu nasci numa casa cheia de livros, inclusive estrangeiros. O meu livro de cabeceira, vamos dizer, quando eu era criança bem pequena, era um dicionário Larousse, que tinha muitas figurinhas, muitos desenhos. Eu gostava de olhar para aquilo, um dicionário francês, imagina. E daí, com isso, e com meu pai trabalhando em rádio também, eu fui me acostumando com o ambiente artístico, de música, de desenho, de pintura. Meu pai, por exemplo, uma vez queria me explicar como é que fazia um desenho em planos, como é que eu conseguiria, no desenho, estabelecer planos entre os objetos, né? Daí ele pegou um lápis de cor, foi na sala de casa e desenhou uma paisagem, né? Uma casinha aqui, umas montanhas lá no fundo, depois umas nuvens, e fez uma paisagem no lápis de cor, fez um quadro na parede, né? Na parede da parede. casa? Lógico que a minha mãe, no dia seguinte, quando viu aquilo, deu uma bronca no meu pai, mas estava lá a lição de planos ou perspectivas, né? E daí, meu pai fazia isso, ele parava, ele ensinava como é que fazia o rosto de pessoa, como é que fazia caricatura, e ao mesmo tempo, depois que eu achei numa lata de lixo um gibi meio rasgado, meio velho, que eu nunca tinha visto um gibi, eu peguei, olhei, levei para casa aquele livro, que era gibi rasgado, e perguntei para minha mãe: o que é isso? Ah, isso é uma história em quadrinhos, é assim, assim, assim. Ah, lê para mim. Daí ela leu. Por quê? Daí eu queria que ela lesse toda hora a mesma coisa, né? Só que a mesma coisa também cansa. Daí meu pai começou a trazer gibi para casa. Cada 2 dias eu trazia um pacotinho de gibi para eu ir lendo, aprender a ler, assim, aprender a conhecer os personagens e os autores, né? E com isso eu estava no meio de música, no meio de desenho, no meio de pintura, no meio de poetas, meus pais. Então, foi um ninho de arte que me envolveu durante a minha infância toda. Doutor
Jacó, bom, diante dessa narrativa, né, do Maurício, em que ele já tinha aquele desejo, né, o primeiro contato com o gibi já o fascinou, né, ele ficou encantado com aquele material artístico ali. E aí, tendo a influência dos pais, o estímulo do pai também, né, ajudando a fazer os primeiros rabiscos ali, de que maneira isso pode ajudar a compor a personalidade do indivíduo? Todos esses fatores são importantes também para compor a personalidade desde quando a criança é pequenininha? Como é que a gente pode analisar? Você veja que em cada detalhe do que o Maurício vai contando, né? Na realidade, se a gente pudesse aqui agora imaginar, conceber uma história em quadrinho, ele acaba de desenhar agora aqui uma história em quadrinho. A história em quadrinho que ele acaba de fazer agora aqui é o termo original da criatividade dele enquanto criança diante do cenário da vida dele, a lata de lixo, o gibi rasgado, quer dizer, são todos esses fragmentos que foram formando o que a Melanie Klein chama de reparação de objetos quebrados na nossa infância. As pessoas às vezes se indagam, por que eu tenho a vocação de ter essa profissão? Por que é que eu resolvi essa profissão? Você veja que no caso do Maurício, o destino já estava traçado. Não estava traçado nas estrelas. Estava traçado na barbearia do pai, na história do pai, da mãe. Quer dizer, em cada detalhe, não é? Foi se formando o cenário para emergir qual personagem? O personagem Maurício, o Maurício de Souza, que é o personagem que tem a autoria da sua própria obra. É muito bonito. Tem uma parte interessante, é claro que eu li esse livro em 2 dias, porque engoli o livro, então a escrita é o Maurício, enfim, não tem nem o que dizer, mas tem uma parte logo no início, Maurício, que você conta essa sua chegada à imprensa, né? Você levou embaixo do braço os seus trabalhos, né, os seus desenhos, e você recebeu a primeira negativa ali da vida. Eu vou ler exatamente o que estava escrito assim no livro. O editor de arte da Folha, na época, disse: "Desista, menino. Fazer desenho não dá dinheiro nem futuro para ninguém, vai fazer outra coisa." E aí você diz que foi a coisa mais desmotivadora que você ouviu naquele momento. Você consegue sentir como aquilo na época, como você conseguiu sentir aquilo e fazer com que aquilo não fosse algo que te desmotivasse de fato, né? Que te impulsionasse a buscar o que realmente você queria? Qual é a percepção que você tem naquele momento época? Trágico, eu fui ajudado em quase que não demorou nem 1 minuto, por um caso, tive uma ajuda inesperada, diferente, e principalmente foi uma linha de orientação que mudou todo o processo. Depois que eu recebi o não meio catastrófico aí do editor, eu saí da sala dele e atravessei a redação da Folha realmente meio atordoado, porque a vida inteira a minha mãe, meu pai, minha madrinha, minhas namoradinhas, todas achavam que eu desenhava bem. O cara fala, desista, vai fazer outra coisa na vida. Foi um baque naquele momento, né? Eu não tive nem tempo de assimilar muito, fisicamente, eu acho, mentalmente, porque em seguida eu encontrei um jornalista na redação da Folha, Mário Cartacho, um senhor que me viu passando, devia estar com a cara de candidato a suicídio, qualquer coisa assim, né? Falou: "O que houve, menino?" Eu era um garotão, contei para ele, balbuciei o que tinha acontecido. Ele falou: "Vem aqui, deixa eu ver os seus desenhos." "Não, você desenha, mas você precisa realmente dar para você se aperfeiçoar um pouco mais. Faz o seguinte, entra aqui no jornal para fazer outra coisa qualquer. Daí você faz amizade, faz boas relações, faz network, qualquer coisa assim. E daí, enquanto você aperfeiçoa o seu desenho, você vai conhecendo o pessoal, se aproximando, e daqui a algum tempo você vai mostrar novos desenhos para esse pessoal, são seus amigos, conhecidos, eles vão te ajudar." E eu fiz isso, me candidatei a uma vaga de repórter, entrei no jornal, fiquei treinando muito tempo, e estudando principalmente
como é que funcionavam os sindicatos americanos na distribuição mundial das histórias em quadrinhos. Eu queria saber como é que eles faziam. A parte de desenho era comigo, mas a parte de comercialização, eu queria ver como é que eles faziam. Daí, então, eu combinei com os redatores-chefes da Folha, eles me passarem todo o material que eles recebiam dos sindicatos americanos, como é que distribuíam, como é que cobravam, como é que tratavam o assunto, como é que faziam marketing e tudo mais. E eu fui juntando esse material, estudando, para no futuro eu fazer a mesma coisa no Brasil, guardar as proporções. E deu certo, porque depois de algum tempo a reportagem policial ficou pesada para mim, não era aquilo que eu queria, e daí um dia eu fui para casa, me afastei do jornal, faltei uns dias e desenhei a minha primeira história em quadrinhos para apresentar para o jornal. Fiz isso, voltei, apresentei para o pessoal, eles acharam interessante, começaram a publicar, pedi demissão da reportagem e virei desenhista profissional. A partir dali foi eu usar o que eu tinha aprendido com aquele estudo que eu fiz enquanto era repórter, com respeito ao sistema de produção, distribuição e tudo mais da história em quadrinhos. Eu estou recebendo aqui no Mentalistas dessa semana Maurício de Souza, que lança o livro A História que Não Está no Gibi, sobre todos os anos de carreira dele, e também o Dr. Jacob Pinheiro Goldberg, doutor em psicologia e psicanalista também. Pegando esse gancho do Maurício, né, o editor de arte falou: vai embora para casa, você nunca vai conseguir o seu sonho, que foi mais ou menos em linhas gerais isso. E os grandes gênios da humanidade receberam muitas negativas no início, né, doutor Jacob? Se a gente for listar na história da humanidade, não está escrito quanto a gente recebeu, não. Deve estar em boa companhia. Deve estar, com certeza. Mas assim, como é que esses grandes gênios conseguem mentalmente, né, assimilar isso e conseguir, como se fosse um combustível, né? Dá pra gente falar em resiliência? Quer dizer, o que a mente faz nesse momento que dá uma reviravolta e a pessoa consegue desafiar essa pessoa que negou e falar: não, eu sou capaz sim de vencer na vida? Eu acho o seguinte, a gente percebe dois grandes momentos na história que o Maurício está contando. A história da negativa, mas logo em seguida o estímulo do acolhimento. O outro jornalista que diz para ele: não, existe horizontes, existe abertura, vamos trabalhar. Se o Maurício permitir, se você permitir, Camila, eu gostaria de dar um testemunho. É um testemunho inédito, mas que foi estimulado, que foi inspirado pela história que o Maurício contou. Eu tinha 14, 15 anos de idade, e eu vim para São Paulo, e a maior admiração que eu tinha em termos de jornalismo, Maurício, era um sujeito chamado Júlio de Mesquita Filho. Era um monstro do jornalismo brasileiro, e como cidadão, como caráter, como político. Eu trabalhava por uma revistinha do Rio de Janeiro chamada Onde Vamos? E o diretor disse: vai entrevistar o Dr. Júlio. Eu falei: mas eu telefonei para cá, para o Estadão, e disse que eu queria entrevistar o Dr. Júlio. E eles marcaram uma entrevista. E eu apareci, na minha época, com 14, 15 anos, eu usava ainda calça curta. Aquela calça curta. Chego aqui e me lembrei hoje aqui. O Dr. Júlio, que realmente naquela época tinha um poder extraordinário na mídia brasileira, até hoje o Estadão tem, mas naquela época era singular em termos de moral, de civismo, enfim, era o Dr. Júlio de Mesquita, Dr. Julinho. Ele me recebe e me trata como se eu fosse correspondente de um jornal francês. Pega eu, garoto, 14 anos de idade, e diz: por favor, jovem, se sente, o senhor quer me perguntar alguma coisa, me tratando como um adulto. Quer dizer, uma experiência de acolhimento parecida com o do Cartacho com você. Então eu creio que essa alavancagem nas nossas vidas é muito importante, não é? De certa maneira, as nossas biografias, as nossas histórias, e está aí essa história impressionante do Maurício, e ele mesmo disse isso, os caminhos foram se abrindo, né? Mas foram se abrindo provavelmente pelo jogo de cintura dele, né? Mas disso ele sabe falar muito melhor do que eu, né? Ô Maurício, na confecção dos personagens, entrando um pouco mais nos personagens que todos nós conhecemos, né? A Mônica
o Cebolinha, o Cascão, o Bidu, o Horácio, enfim, tem 1 milhão de personagens para eu falar aqui, mas falando dos clássicos mesmo. Tem Maurício de Souza na personalidade da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, da Magali? Tem um pouquinho do Maurício de Souza nesses personagens? Não? Tem sim, tem. Tem uma lasquinha do Maurício em cada um dos personagens. Em alguns tem mais, em outros tem menos. Naturalmente, nos personagens femininos tem um pouquinho menos, mas em alguns, por exemplo, no Horácio, tem tudo. O Horácio, meu dinossaurinho, ele fala por mim. É um personagem onde eu coloco o que é que eu acho, o que é que eu não acho, o que é que eu espero, o que é que eu não espero. Você gosta dele, Maurício? Não é questão só de gostar, eu sou ele. Como eu gosto de mim. Então, pela boquinha do Horácio, que é um dinossauro, e a pessoa pergunta, por que um dinossauro vai falar por você? Porque é a maneira de como os grandes contadores de história, da história do mundo, os grandes autores de histórias infantis, inclusive, eles usavam os animais para externar suas opiniões, suas sensações e tudo mais, até suas críticas, principalmente, né? Eu, de certa maneira, faço a mesma coisa com o Horácio, mas o Horácio é um serzinho, um dinossaurinho, filhote ainda, que é um filhote de dinossauro, de Tiranossauro Rex, embora ele seja vegetariano. Então aí já dá um estalo na história, né? Só que ele é bonzinho, ele quer ajudar todo mundo e tudo mais e tal. Eu gostaria de ser igual ao Horácio, e talvez seja um pouquinho, mas no Horácio eu tenho liberdade de me expor, coisa que a gente não faz muito na vida, no dia a dia, né? Então, às vezes, uma vez, muitos anos atrás, quando eu estava desenhando Horácio, cheguei em casa e a minha mulher falou, quem é aquela dinossaurinha que entrou na história hoje? Eu me esquecia que realmente, às vezes, eu punha algumas coisas que aconteciam no dia a dia. Mas, felizmente, não houve problema nenhum, que a dinossaurinha não tinha força nenhuma na história. Que bom, né? Que bom. Mas o Horácio fala por mim, mas outros personagens também. Tanto que quando eu estava desenhando, escrevendo, desenhando, criando no estúdio, eu fazia trejeitos, mudava a face, mudava meu rosto, conforme eu estava criando ali o personagem, né? Então, na hora que eu desenhava o Bidu, cachorrinho, eu era o cachorrinho. Na hora que eu desenhava um garotinho, o Cebolinha ou o Cascão, eu era aquele personagem. Senão não sai, senão não dá. E geralmente eram lembranças da infância, que estavam meio próximas naquela época, né? E, ao mesmo tempo, lembranças das coisas que aconteciam comigo. Eu sempre preferi escrever histórias que eu vivi, de alguma maneira. Ô, Jacó, pegando os elementos, né? É muito difícil para o artista não colocar um pouco de si em suas obras, não é? É impossível, não é? Ou não funciona. Antes e acima de tudo, uma obra de arte é uma projeção catártica, quer dizer, o sujeito põe, e o Maurício coloca muito bem quando ele fala dessa questão dos animais. É muito daquilo que é mais profundo, mais instintivo, não é? Menos forjado pela cultura, menos manipulado e maquiado, principalmente, não é? Por aí. No caso das personagens femininas, né, que ele disse que teve mais dificuldade, claro, é difícil saber o que uma mulher pensa, e para a mulher é difícil saber o que o homem pensa também, né? Também é. O homem pensa, Camila? É muito difícil a gente... Mas psicologicamente, vem cá, Camila, como é que a você gente falou uma faz? coisa aí grave. Eu não sabia disso. O homem pensa? Pensa que pensa. Ele pensa que vocês pensa. pensam. Como é que ele conseguiria se transportar? Porque é verdade isso, que todos nós temos um lado, no caso das mulheres, um lado masculino, e no caso dos homens, um lado feminino também, para ter essa sensibilidade. Claro que ele como bom contador de histórias que é, e observador que é, vai pegando os trejeitos, mas intimamente, psiquicamente, a gente tem essas ferramentas do sexo oposto para conseguir produzir Posso também? acrescentar só uma coisa? Claro. Nesse caso aí, eu pedi socorro para as minhas filhas pequenas, que já eram mulheres. A reação das crianças, 2, 3, 4 anos, das meninas, é de mulher. Então, como eu tinha dúvida sobre como é que eu ia fazer, fui buscar na Maria Ângela, na Mônica, na Magali, depois na Wanda, na Valéria. 6 filhas ensinam muita coisa. Você tem 6 filhas? Tive 10, entre todas, mas 6 filhas. Então a gente aprende
tudo com as filhas. E daí você fica pronto para a vida. Eu acho que a resposta, em grande parte, ou totalmente, é essa mesmo. Quer dizer, antes e acima de tudo, o que me parece é que o Maurício tem uma característica, como escritor, basicamente, fundamentalmente, me dá essa sensação, do garimpeiro. Tem escritores que são mais subjetivados, têm uma relação mais distante com a realidade. Ele tem uma relação muito próxima da realidade, ele mergulha na realidade a mais palpitante em torno dele. Quer dizer, vai lá, ele quer saber como é que uma mulher pensa, ele vai consultar a filha dele. Isso é um privilégio. E o segredo disso, nem Freud explica. Só a genialidade é que pode indicar. Maurício, em alguns momentos do livro você diz também, fala um pouco sobre a sua timidez, que você sempre foi uma pessoa tímida, né? Por que você acha que você é uma pessoa tímida? Pelos fatos, pelo histórico, por tudo que eu passei. Por exemplo, quando estava na escola, garotão, adolescente, eu perdi a conta das mocinhas com quem eu namorei. Mas elas nunca souberam disso. Eu não tinha coragem de chegar para elas. É o grande namoro, né? O platonicão. Mas isso não te atrapalhou no desempenho das suas tarefas? No tempo adequado, certo? Já também consegui driblar essa, vamos dizer, covardia minha. Quando você escreveu o livro, né, e você narrou suas histórias nesse livro que você lança, você teve a oportunidade de entrar em contato com muitos aspectos da sua vida, como se fosse uma retrospectiva, né, da sua vida, e acho que você deve ter trazido à memória coisas que você nem lembrava que você... Foi quase Como é que foi essa experiência, Maurício? Quase um ano de mergulhos, mergulhos no passado, né? Eu, ajudado pelo jornalista, né, Luiz Colombini, fomos buscando, ajeitando, colocando uma ordem, nem sempre cronológica, mas que deu para o pessoal, o leitor, entender o processo, né? Então foi uma busca, foi uma viagem muito agradável e gostosa, e me faz ter vontade de fazer mais, de viajar de novo, buscar mais uns elementos aí que não couberam nesse livro. Eu queria uma trilogia, mas não deu ainda. Doutor Jacó, para fazer esse resgate de vida, é o momento em que a pessoa encontra consigo mesma? Como que a gente pode fazer uma análise diante dessa biografia, né, do Maurício? Eu acredito o seguinte, e isso foi bem posto, né, pelo Maurício. A gente tem aquela experiência, né? Eu acho que são duas grandes experiências e que, enquanto o Maurício estava falando, me vieram à mente. Uma de um escritor da minha cidade, Juiz de Fora, que é o Pedro Nava, um grande memorialista, né? E talvez o maior memorialista brasileiro, né? E o Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Quer dizer, são duas grandes experiências e que me parece que, de certa maneira, o Maurício tem a chance e a oportunidade de dar um contributo brasileiro muito singular, porque ele vai no viés direto, se encarnando nesses personagens que nós sabemos que são os personagens de história em quadrinho, infantis, mais interessantes, na minha opinião, da literatura moderna. É a minha opinião. Eu colaborei com Ayrton Senna para fazer o projeto do Seninha. O Ayrton me procurou e disse: eu quero fazer esse projeto. E a gente elaborou. Então, nós nos servimos demais na época da obra do Maurício, que é uma obra ímpar. Não tem, na minha opinião, não tem comparação. Por exemplo, ele falou dos gibis americanos, né? Eu também fui muito fertilizado pelo gibi americano. O gibi americano também me introduziu. Mas ele conseguiu, na minha opinião, fazer uma modelagem brasileira que é absolutamente diferenciada. Bom, infelizmente nosso tempo está esgotado, mas eu quero agradecer o Dr. Jacó Pinheiro Goldberg, doutor em Psicologia e psicanalista, que esteve conosco aqui no Mentalistas. Também o Maurício de Souza, agradecer pessoalmente, porque
muito do que eu decidi na minha carreira como jornalista, comunicadora, veio do seu impulso dos gibis que você escreveu. Então, meu pai lia quando eu era pequena, e eu lembro que eu perguntei para ele: pai, mas se um dia eu quiser escrever o gibi, eu quiser escrever um livro, ser escritora? Aí ele falou: ó, a profissão que mais se aproxima disso é o jornalismo, vai procurar. E no fim tomei gosto pela profissão, tô até hoje. Legal. Então, de certa forma, e muito de certa forma, você também influenciou a minha vida e de milhares de pessoas que leram suas histórias, foram alfabetizadas pelos gibis. Então, eu agradeço no meu nome e no nome de todo mundo que está assistindo, e obrigada pela sua participação aqui, viu, Maurício? Eu É uma agradeço, honra. eu que agradeço essa oportunidade aí, de contar um pouquinho mais, de abrir, com o auxílio esclarecido do doutor Jacó. E realmente fico feliz por estar aqui com vocês todos aqui, conversando. Um bate-papo gostoso. A gente volta, viu? Volta mesmo. Gente, muito obrigada pela audiência, e na segunda-feira que vem eu te espero aqui no Mentalistas a partir das 11 da manhã, ao vivo aqui na TV Estadão. Obrigada e até lá. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.